esquece. O título já é do Flamengo. Salve, salve, família. Vamos para mais um videozinho aqui sobre as últimas notícias do Flamengo. Toda a mídia brasileira está declarando o Flamengo campeão brasileiro, falando que o Palmeiras não tem condição de reverter esses 4 pontos contra o Flamengo. Eu acredito que ainda tem. Por quê? Porque no próximo confronto agora contra o Atlético Mineiro, se o Flamengo perder para o Atlético, o Palmeiras venceu o Grêmio, vai ficar 1 ponto só. No próximo jogo, se acontecer do Flamengo vencer e o Palmeiras vencer, vai para a última rodada contra o Mirassol. E o Mirassol sabe como é que o Mirassol tá, né, galerinha? Então, se o Flamengo for para o último jogo com 1 ponto só à frente e o Mirassol venceu o Flamengo, aí já era. Então, ou seja, tem grande chance. Mas tudo vai depender agora do próximo confronto. Agora que o Flamengo pega o Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro sabe como é que tá, né? Tá meio baqueado ali depois de perder a Sul-Americana. Então, vamos ver os próximos capítulos. Então, vamos acompanhar também aqui agora o que a mídia tá falando em relação ao jogo do Flamengo e do Palmeiras. Que o Flamengo ganhou o último jogo contra o Bragantino. Foi um jogo, o Flamengo jogou demais. O Arrascaeta, sem comentários, não tem nem o que falar que o Arrascaeta jogou muito. Então, vamos ver o que a galera tá falando aí em relação aos jogos do Flamengo que faltam e ao jogo do Flamengo contra o Bragantino e o Palmeiras contra o Fluminense. Beleza, galerinha? Então, vem comigo, vamos acompanhar aqui, galerinha. Vamos lá. Hoje é domingão, dia 23 de novembro. Sim, domingão com um novo campeão brasileiro de 2025. Rapaz, tá todo mundo cravando pra mim já é campeão, mano. Não adianta chorar. Boa tarde, minha flamenguista preferida. Meu palmeirense preferido. Vice-campeão brasileiro. Olha só, você que tá dizendo. Aí, flamenguista, tá feliz da vida? Pode xingar o Elias. Pode mandar bronca pro Elias. Aí, palmeirense, tá chateado, mas tem aquela esperança, afinal de contas, sábado que vem. Sábado que vem tem a final da Libertadores. Quem sabe, manda sua mensagem. Ou pra você que ama esporte, pode mandar sua mensagem aqui pra gente, combinado? Ai, ai, bom, mas você deu aquele calor? Deu até aquele calor. Deu aquele calor? Menopausada. No caso menino, não é menos calor. Pausa. Eu não gosto nem de falar disso, que essa pressão, esse negócio de já ganhou, já ganhou. Eu já tô nervosa. Porque eu já tô pensando em 2 coisas. Agora, meu lado torcedor, tá, gente? Sai a jornalista, chega a torcedora do Mengão. Torcedor flamenguista, já tá com aquele somos campeões brasileiros, mas também com aquele nervoso de sábado que vem tem a final da Libertadores. Não é campeão não, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é outra coisa, né? Eu tô pensando em 2 jogos e já era. Brasileiro, eu não sou hipócrita e não vou fazer tipo. O Flamengo já é o campeão brasileiro, mesmo que o Flamengo tropece. Vamos lá imaginar que não é fácil ganhar do Atlético Mineiro agora. O Atlético perdeu o título da Sul-Americana, precisa ganhar 3 jogos para buscar vaga na Copa Libertadores, vai vir babando. O Sampaoli é xarope, mas ele tem uma xaropice interessante perde agora para poder próxima quarta-feira. Aquilo que o time pode apresentar contra o Flamengo, que é muito no próximo jogo, se o Flamengo mas ganha. Não dá pra você tropeçar 2 vezes seguidas e o seu adversário ganhar os 3 jogos. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo. Que pode perder também pro Palmeiras de agora. Vou te mostrar. Eu quero saber. Eu quero entender. Vou passar muito pelo jogo porque os nomes são os mesmos, né? Pela primeira vez em 2025 o Palmeiras fica 4 jogos sem vencer. Pela primeira vez em 2025 e no momento justamente que deveria estar acontecendo o contrário. Mas você encontrar soluções quando você tem menos possibilidades não é uma tarefa tranquila. E outra coisa, o Campeonato Brasileiro, por que ele é o mais justo? Primeiro que são em 38 rodadas, 19 de ida você joga em casa, 19 de volta você joga fora. E aí, o que é interessante desse Campeonato Brasileiro é entender uma coisa que é fundamental. Você joga um Campeonato Brasileiro, você não joga contra a LDU. Você não joga contra uma equipe fraca da Bolívia. Você não joga contra a equipe fraca do Peru. Você joga um Campeonato Brasileiro contra a Mirassol, que vai te dar problema se você não for competente. Você joga o Campeonato Brasileiro contra a Fluminense. Você joga o Campeonato Brasileiro contra o Vitória, que está tentando fugir do rebaixamento e encontrou um treinador muito capacitado, que é o Jair Ventura. Então, o brasileiro é diferente. É diferente. Se você não for muito qualificado, como é o caso do Flamengo, que é muito qualificado. Quem é o técnico? Felipe Luiz. Tá, muito obrigado. Tem mérito. Mal, a gente continua, vamos lá. Mas com muita calma nessa hora. É o time... Há anos a gente fala que o Flamengo é anos-luz melhor do que todos os outros times e tem o maior orçamento da América do Sul. Então, isso facilita muito a vida do Felipe Luiz. Mas
é fato. Se o Felipe Luiz, que vai ser campeão brasileiro e for também campeão da Copa Libertadores, eu tenho que pensar algo muito interessante para fazer pro Felipe. Ah, você tem uma semana para pensar, tá? Você tem menos de uma semana para pensar, porque domingo que vem estaremos aqui novamente e vamos ver qual será esse enredo. Como é que a gente vai abrir o show do esporte semana que vem, ou não é? É o seguinte, o Flamengo sempre foi um time menos fisicamente mais frágil, talvez, do que o Palmeiras, mas mais talentoso quando tinha todos os seus principais jogadores. E hoje voltaram o Jorginho e o Arrascaeta, e os dois tiveram uma exibição de gala. É isso que a gente pode dizer, e foi o que abriu as portas do Flamengo, meio de campo. O Arrascaeta, claro, vai aparecer mais, porque faz um gol ali. O Igor até definiu como uma conclusão cínica gol, né? Que ele dribla o zagueiro e aí ele simplesmente rola a bola pro gol como quem debocha mas sem ser um deboche, não é que ele estivesse debochando ninguém, mas assim, ele simplesmente rola a bola pro gol numa bola roubada pelo Jorginho, quantos jogadores roubam essa bola e dominam, pensam o que vai fazer. A bola veio no pé do Jorginho, ele deu no pé do Arrascaíta. Muito e aí rápido o Arrascaíta mesmo. dá um drible, Pegou, foram 3 toques toma. e a bola estava dentro do gol. Depois, como você disse, Domi, no primeiro tempo já podia ter saído o gol. O Flamengo jogou um bom primeiro tempo, na minha visão, mas com muitos problemas ali de conclusões a gol. O Arrascaeta já estava jogando muita bola, o Jorginho também, só que o Plata estava totalmente fora de sintonia e aí faltava jogador para fazer gol. O Carrascal teve oportunidade de chute, o Plata teve 2 chutes, um contra-ataque ali na cara do gol, que ele era só passar a bola pro Cebolinha e ele passou a torcida, foi ficando impaciente, estava começando a vaiar ele, aí o Felipe Luiz o tirou no intervalo. Ele vive uma má fase desde aquela expulsão ali contra o São Paulo. Acho que até para poupar o Bruno Henrique, começou o Plata hoje. Aí quando entra no segundo tempo o Bruno Henrique, esse problema acaba, porque o Bruno Henrique entrou bem, ele tem jogado bem nos últimos jogos, tem esse gol que abre a lata, o Bragantino começa a sair, o Bragantino estava jogando com uma linha de 5 no segundo tempo, ali fechadinho, começa a sair para pressionar a marcação do Flamengo e aí começa a dar espaço nas costas. O que dá espaço nas costas, primeiro uma arrancada do Cebolinha, entrou melhor, jogou hoje, depois de tomar a posição do Samuel Lino, porque vem jogando bem, e fez uma boa partida. Ele entra driblando 2, chuta, bate na mão do zagueiro do Red Bull, o gol, e de novo, o Jorginho ele bate o pênalti assim, com uma dificuldade impressionante para bater o pênalti, né? O Cleiton cai do lado, nem aparece do outro lado na foto. Aí o segundo gol já abre, Bruno Henrique dá um chutão. Quando dá o terceiro, aí já era festa aqui, podia até ter saído outros gols, porque teve espaço. Mas eu acho que essa vitória, o Flamengo vem jogando no Maracanã, ganhando quase todos os jogos, né? A exceção do Fluminense, que é um clássico, é um outro cenário. Então eu já estava prevendo que era o favorito, mas o Bragantino é um time duro, muito físico e tal. Só que com esses 2 jogadores, Jorginho e Arrascaeta, a exibição que eles fizeram, o Arrascaeta, assim, ele foi o dono do jogo, ele é o maestro do Flamengo, ele é o dono desse campeonato, ele é disparado o melhor jogador do campeonato. Então, eu vejo umas discussões ali, começa, não, porque o Reinaldo, o Vitor Roque e tal, ele é só olhar os números dele de assistência, de gol, o Arrascaeta, os jogos cara, que ele tem jogado, ele é disparado o melhor jogador do campeonato. É o melhor de tudo, não tem como, jogo. cara. É isso. Ele é o homem do Flamengo. Eu concordo com você. Se Flamengo a gente pegar com só ele, o número sem de ele. gols, dá pra ter uma dúvida ali, quem é o melhor do campeonato, mas ele é mais completo, ele dá gol e assistência, e é muito decisivo, Alice. É outro nível, cara. Domi, o Arrascaeta, pra mim, é o fiel da balança desse time do Flamengo desde 2019. Quando o Arrascaeta está muito bem, é praticamente impossível o Flamengo não estar bem. E aí, quando ele cai de rendimento, o Flamengo também sente muita falta dele. Então, esse ano que ele faz, que é um ano tão bom ou melhor do que 2019, depois de anos difíceis que ele teve do ponto de vista físico, é impressionante. Impressionante. E o Arrasca jogou esse ano, cara. Nesse momento, se a gente olhar, inclusive, para a comparação dos 2 times, o Palmeiras teve essa sequência horrível de 4 jogos, mas se nesses 12 pontos o Palmeiras tivesse feito 6, metade, o Palmeiras era líder do campeonato. O Palmeiras conseguiu, né, perder 2 e empatar 2, empatou com um time da zona do rebaixamento, tudo isso para chegar nesse lugar onde está hoje. E o Flamengo também oscilou, o Flamengo também rateou, como é normal a essa altura do campeonato, só que na hora H, no momento decisivo, o Flamengo, na minha opinião, tem jogadores melhores individualmente, né? Que no seu auge, se estiverem jogando tudo que sabem jogar, são melhores do que os jogadores do Palmeiras. E o principal deles é o Arrascaeta.
Então, é o jogador que, às vezes, dá uma desaparecida, comete uns erros, mas quando ele está bem, ele é capaz de decidir um jogo. E hoje não foi sozinho, porque o Jorginho também estava jogando tudo que sabe, enquanto lá do outro lado, em São Paulo, o Palmeiras estava, né, de novo, Gustavo Gomes no ataque, Fux tentando criar alguma coisa no meio de campo, porque ninguém conseguia, Flaco e Vitor Roque, nas poucas chances que tiveram, né, finalizando mal ou não tocando quando precisavam tocar, e o Flamengo muito organizado, principalmente pelos pés desses dois jogadores. Então, essa diferença, para mim, dos 4 pontos, essa diferença que se estabeleceu e que pode decidir o campeonato semana que vem, tem um nome, tem um responsável, e é o Arrascaeta. Mais do que tudo, porque o Jorginho, em alguns momentos, não teve presente, não estava, né, antes do Mundial, encaixou maravilhosamente, né, nesse segundo semestre, mas o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo, o melhor jogador do campeonato, e para mim, eu venho falando isso há alguns anos, é o melhor jogador em atividade no Brasil, consistentemente. Se a gente pensar nessa era Flamengo-Palmeiras, de 18 para cá, ou de 19 para cá, nessa era de domínio dos dois clubes, para mim, o constante, né, de brilhantismo do futebol no Brasil é o Arrascaeta. Né? Já falei várias vezes, inclusive, que se pudesse roubar um jogador, fala assim, você pode pegar um jogador de qualquer time do campeonato inteiro. Mesmo quando estava machucado, para mim, era o Arrascaeta. E ele, bem fisicamente, não tem um jogador igual no Brasil, para mim, do homem. E ele é muito constante fisicamente também, né? Vocês acham ele também o melhor do Brasil? Mandem aqui nos comentários, não esquece de deixar o like, eu tô de olho em tudo. Os números dele, Casão, são impressionantes. Com ele em campo, 73,3% de aproveitamento para o Flamengo. Sem ele em campo, 41,6%. Caraca. Olha que absurdo. Ele tem em 21 partidas... Flamengo que é negativo, na verdade, tá? com ele. Ele tinha 17 gols e 13 assistências. Olha isso. Em 21 partidas, ele participou diretamente dos gols. Então, eu concordo que o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato, sem dúvida alguma. É um jogador que ninguém tem. Estilo de jogo que ninguém tem, estilo de jogo que todo mundo procura, estilo de jogo que todo mundo sente falta. A seleção ainda está à procura de um 10 ali que fica nessa situação. E o Flamengo tem dos melhores aqui no Brasil, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números dizem o seguinte, eles dizem muita coisa quando é para cima. Por exemplo, o cara tirou 3 jogadores num passe, mano. O Flamengo ganhou a maioria dos jogos, a maior parte dos pontos do Flamengo fez foi com o Arrascaeta em campo. O Flamengo perdeu pontos com o Arrascaeta fora do campo. Esses números são para cima. Então você fala, pô, olha a diferença que esse cara faz. Eu estou fazendo uma comparação porque já fizeram a mesma porcentagem com o Neymar no Santos hoje. Né? O Santos com o Neymar faz mais pontos, mas está na zona de rebaixamento. O Santos perde pontos sem o Neymar, está na zona de rebaixamento. Com a Arrascaeta é diferente. O Flamengo faz mais pontos com a Arrascaeta e está líder do campeonato e vai ser campeão praticamente. Né? E aí, quando ele não está, é o momento que o Flamengo faz menos pontos e aí você olha e fala assim, caraca, aquele cara realmente ele desequilibra favoravelmente a esse time. Ele está desequilibrando no campeonato. Tomara quando o time sobe para Arrascaeta voando lugar, também, mano. Disputa o título. Quando ele não está, o outro time lá de São Paulo passa à frente e fica 3 pontos, fica 4 pontos. É só o Arrascaeta voltar e o Palmeiras começar a tropeçar, o Flamengo passa de novo. Então esse é o cara, você pega os números, né, todos os números dele, gols, assistência e percentual de pontos que o time faz com ele em campo, os números do Arrascaeta realmente fazem sentido quando você vai analisar um partido de futebol ou um jogador. Eu estou falando isso porque não são todos os números de todos os jogadores que realmente define o que o jogador está fazendo no campeonato. Se usa muito números para analisar jogos, partidas do jogador, de um time, mas são poucas vezes que os números mostram realmente o que aquele cara está representando. E os números do Arrascaeta são perfeitos. Mostra realmente o que ele está jogando no campeonato, a importância dele para o Flamengo e por que o Flamengo está com as duas mãos na taça. Por causa desses números que o Arrascaeta tem. Isso sim, isso é legal, sabe? Escrever uma coluna e colocar todos esses números do Arrascaeta, sabe? Para falar assim, ó, gente, números de futebol são esses, tá? São esses que valem números de futebol. Porque números de futebol vale
quando o cara desequilibra. Não vale quando o time dele está na zona de rebaixamento. Quando o time dele não ganha de ninguém. Ah, o cara fulano de tal chutou 8 vezes no gol. 4 na direção do gol e 4 foi no gol. Quanto foi o jogo? 2-0 para o adversário. Pô, que números é esse, cara? Números são esses aí do Arrascaeta. Números do futebol são esses. Fora, claramente, os números do gol, né? 3-0, 3 gols. Aí. Fora esses números que dão uma vitória para um time, os números que valem para um jogador ser analisado são esses que o Arrascaeta tem. Claro, o Caio Jorge também tem positivamente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes também tem positivamente. Tem vários jogadores que você pegar os números deles no campeonato, você vai falar, pô, esse cara fez um bom campeonato. Mas assim, se você for pegar um exemplo de números que realmente fala assim, caraca, olha o número desse cara, olha onde o time dele tá, é o Arrascaeta. Perfeito. Muitos comentários chegando por aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar o like. Raul Whale diz aqui, Arrascaeta e mais 10. Valt, caligrafia, melhor do Brasil. E o Rafael Prado, 2343. Alguém naturaliza o Arrascaeta, pelo amor de Deus. Arrascaeta na seleção brasileira. Eu achava, gente... Ele joga como titular, né? A gente acompanhando a festa da torcida, vocês viram que a gente pegou um pouquinho recuperado, né? Assim que acabou o jogo lá no Maracanã, a Monique já foi trazendo pra gente ali o que estava acontecendo. E aí a gente pegou aqui a reação do torcedor do Flamengo com esse empate confirmando-se lá no Allianz Parque, e aí abrindo essa vantagem aí de 4 pontos o Flamengo em relação ao Palmeiras. E aí, ô Vitor Sérgio Rodrigues, boa noite. O Brasileirão está definido, Vés? Não está definido, mas o Flamengo, também acho que não tá, dentro não, dessa tá batalha particular caminhado. do Flamengo e Palmeiras nas últimas 10 rodadas aí, e o Palmeiras já abriu 4 pontos, abriu 2 vitórias e por aí vai, o Flamengo tem uma excelente vantagem, inclusive para manejar o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, né? Que já manejaria, né? É que uma coisa é você tomar uma decisão de repente, ir com um time reserva ou com um time mais misto do que titular. Ah, não, tem que titular, velho. Tem que estando a 2 pontos, podendo perder a liderança do campeonato. Outra coisa é você entrar com o time que você quiser entrar e sabendo que você vai continuar líder do campeonato e você vai para as 2 últimas rodadas pelo menos 1 ponto à frente do seu principal concorrente. Mas acho que isso não é o principal. O que fica E eu estava na redação aqui da TNT Esportes assistindo os 2 jogos em 2 belíssimas telas. O que fica é a pobreza do jogo do Palmeiras contra o jogo do Flamengo, que foi muito bom praticamente o tempo todo. E acho que se os 2 entrarem com times reservas, ou se os 2 entrarem com times alternativos. Porque o Palmeiras não pode estar com reserva, né, mano? Esses são os últimos ensaios. E o último ensaio do Flamengo foi muito bom e o último ensaio do Palmeiras foi muito ruim. Então acho que isso talvez seja até uma notícia melhor, pensando em Libertadores da América, talvez seja uma notícia melhor do que os 4 pontos que o Flamengo abriu no campeonato, na tabela, né? Perfeito. Numa semana aqui, acho que o torcedor do Flamengo teve uma notícia que foi um pouco desanimadora, né? Que era a questão do Pedro. Tinha ali uma expectativa / esperança do Pedro recuperar o braço e tal, que ele tinha uma lesão importante. Estava conseguindo essa recuperação, acabou tendo uma lesão muscular. Se confirma praticamente a ausência dele já na final da Liberta. E aí ficou essa coisinha. Mas aí eu acho que com as apresentações, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, muda um pouco esse sentimento. Eu perguntei pro Vitor Sérgio, ele disse que o Brasileirão ainda não está definido, Ricardinho. Tá ou não tá? Boa noite. Help me, help you. Boa noite. Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo. Mais um título brasileiro. Ninguém tira esse título do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro desta temporada. Para uns, 9º título. Para outros, 8º título. Na verdade, 8º e 7º. Bom, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tem força e nesse momento não tem futebol. O Palmeiras chegou ao 4º jogo seguido sem vitória e pode chegar sábado que vem 5 jogos sem vencer e já sendo vice-campeão brasileiro. O Palmeiras vacilou em casa desta vez, quando deixou 4 pontos para lá de importantes. O Flamengo não perde esse título. E tem um detalhe muito interessante. Terça-feira, o Palmeiras que jogou hoje vai pegar o Grêmio completo. O Grêmio jogou hoje praticamente com o seu time reserva contra o Botafogo. Na terça-feira,
vai com força máxima. E o Flamengo vai pegar um Atlético Mineiro depenado. Um Atlético Mineiro que perdeu a final da Copa Sul-Americana. Grandes possibilidades de terça-feira acabar o campeonato. Mas, torcedor do Flamengo, fique tranquilo. Se não acabar na terça, acaba na outra semana. Parabéns ao Flamengo, mais uma vez, campeão brasileiro. O Wallace Borges, você que estava na arquibancada junto com o Ricardinho e com o Otávio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. A gente, em alguns momentos, falou sobre o quanto o Palmeiras, quando não jogava bem, muitas vezes conseguia resultados. E o quanto o Flamengo precisava jogar bem para conseguir resultados. Mudou um pouco, né? Nesses últimos jogos, o Palmeiras fez jogos ruins. 4 jogos que o Palmeiras não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Em 12 pontos disputados, 2 conquistados, que são de 2 empates, desses que aconteceram contra o Vitória e hoje. 2 em casa, tá? Esse empate com atuação bem ruim contra o Fluminense. Em contrapartida, o Flamengo, hoje com uma atuação acho que muito boa, né? Muito contra boa. o Red Bull Bragantino, mas passou por alguns jogos contra o Sport, por exemplo, que faz um primeiro tempo ruim, e aí depois melhora. Contra o Santos, acho que tem um questionamento aqui, outro ali. Então, quem sabe tenha aprendido o Flamengo a não precisar deitar e rolar para conseguir resultados, e o Palmeiras tenha sofrido um pouco mais, a coisa mudou um pouquinho de lugar, será? E aí isso fez essa distância ser um pouquinho maior nesse momento, 4 pontos? Boa noite. Boa noite, Thay, boa noite, Vitor Sérgio, Ricardinho, para quem nos vê. Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje o Flamengo fez um ótimo jogo. Hoje, com certeza. Então, vou chegar. O Flamengo fez um ótimo jogo hoje. Eu acho que essa oscilação que a gente está falando do Flamengo em atuação, ela passa também e muito pela questão física, pela ausência dos jogadores em alguns momentos. O Flamengo, no jogo contra o Sport, tinha vários jogadores fora, contra o Fluminense também, vários jogadores fora. Mas eu acho que passa um pouco também pela questão física. Alguns jogadores que hoje estavam um pouco mais descansados. Tem jogador que... O Flamengo, às vezes, fica sem um jogador 10 dias porque ele tá fora. Cebolinha jogou bem, cara, Cebolinha. Às vezes isso melhora. Olha o Jorginho hoje, cara. O Flamengo sentiu falta do Jorginho? Claro que sentiu. E muita falta do Jorginho. Mas hoje ele voltou e foi o dono do meio de campo. O Arrascaeta, você ficou sem um tempo fora, porque ele estava na seleção, mas jogou um jogo. Então já é menos do que o próprio Flamengo jogou. Então, claro, tem a viagem, etc. A questão física é muito importante. Mas hoje o Flamengo fez um senhor jogo no Maracanã. É jogo para quem quer ser campeão brasileiro. Acho que o primeiro tempo nem foi um primeiro tempo nota 10. Foi um primeiro tempo nota 7,5. Mas um primeiro tempo, a gente falou no arquibancada, né, Ricardinho? Um primeiro tempo de protagonista dentro do jogo. Foi um ataque contra a defesa e o que o Bragantino fez foi nessas escapadas. Teve chance, tá? O John teve uma chance, teve uma cabeçada no segundo tempo, mas sobre protagonismo do jogo, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Aí já é no segundo tempo, né? No segundo tempo tem um lance do gol contra, ali um erro, mas o Flamengo domina a ação. O Flamengo é o protagonista do jogo em todo o momento. Não assisti 100% do jogo do Palmeiras contra o Fluminense, mas o pouco que eu consegui assistir é o completo contrário. Pra mim, o protagonismo do jogo lá no Allianz Parque foi bem dividido. Vitor Sérgio viu os dois, vocês viram os dois, podem dizer. Mas pra mim, me parece que o Fluminense fez um baita jogo, né? No Allianz Parque. Sim. Até metade do segundo tempo, o Fluminense tinha praticamente o dobro de finalizações do Palmeiras no jogo. Exatamente. Bola na trave, né? Aí a partir da reta final, o Palmeiras dá uma pressão. Daquela pressão, o abafa de quem está jogando em casa. Mas ali no meio do segundo tempo, o placar de finalizações, se eu não me engano, era 15 pro Fluminense e 6 pro Palmeiras. Nossa, é 18-8. Só trazendo aqui, já que o Wallace falou sobre questão física, depois, na quinta-feira... Foi na quinta o jogo? Na quinta-feira, eu estava aqui neste programa, na quarta. Hoje é sábado, né? E eu falei que o Flamengo e Palmeiras estavam esfarelando fisicamente e emocionalmente. E aí depois, o pessoal da assessoria do Flamengo entrou em contato comigo num nível de educação, de conversa muito boa, e acho que isso é muito saudável, né? A gente aqui e a assessoria lá, e aí conversando eles falaram, olha, acho que a percepção é de uma boa, cada um, nós temos as nossas percepções de falar de futebol, mas isso não é uma preocupação para o departamento físico do Flamengo. Disseram que inclusive contra o Fluminense os níveis físicos, níveis de acompanhamento foram excelentes, dos melhores da temporada. Então eles pontuaram, não, a gente viu o seu comentário e a gente fica feliz com
com a audiência, né, de estar aqui. Mas a gente queria só pontuar, e eu estou fazendo aqui a pontuação, que isso para o departamento físico do Flamengo não é uma preocupação. Fica a nossa sensação do lado de cá, mas eu queria pontuar que eles falaram isso e numa boa, assim, num nível, agradecer o Rodrigo Paiva, que é um cara que trata... Esse é assessor de imprensa mesmo, não é dificultador de imprensa igual tem alguns e outros. Atrapalhador de imprensa. Então assim, e ficou aqui só fazendo registro. Então, a preocupação que eu tive, pelo menos na quarta e outros também, e segundo a análise do departamento físico do Flamengo, não é uma preocupação. E eu vou aproveitar o que o Vitor Sérgio está falando, eu sei que a gente daqui a pouco vai falar de Arrascaeta, também é outra questão, mas nisso, da questão física, hoje o Cebolinha é muito titular do Flamengo. Hoje o Everton Cebolinha, no momento da temporada, você pode nem achar que ele é o melhor, tá? Você pode achar que tem um ponto de esquerda que possa ser melhor, pra você é melhor o Bruno Henrique jogando por ali. Entrou muito bem mesmo, o Cebolinha recuperou bem. Luiz Araújo, mas muito bom, fisicamente falando, ele é de longe o jogador mais inteiro do Flamengo nesse momento pra jogar nessa função. Seja pela condição física e também pela condição mental. Ele tá muito confiante, ele tenta todas, vai todas pra cima. Acho que no jogo de hoje, claro, o Arrascaeta é quem destrava, né? O Arrascaeta é quem faz o jogo virar. Mas o Cebolinha é um dos jogadores que mais me chamou a atenção nisso. Talvez nem com atuação de gol, de assistência, mas de desequilíbrio. Quando a bola cai no pé dele, a marcação dobra, porque ele tá muito bem fisicamente, se não um tapa na frente vai gerar gol. No primeiro tempo teve finalização, deixou condição do Arrascaeta finalizar. Então hoje... Pênalti, né? Que é a mão na bola. Foi ele participa criou. Hoje. Ele criou tudo. Uma semana pode machucar Deus e o mundo. No futebol brasileiro é assim. Mas pra final da Copa Libertadores da América, se fosse o treinador do Flamengo, o Cebolinha seria titular desse time. Nós tivemos um lance hoje no jogo que ele muda completamente o jogo, né? Daqui a pouco a gente pode até falar dos lances do primeiro tempo, talvez uma expulsão para cá, um pênalti para lá, que não foi marcado, mas a defesa do Rossi, no comecinho do segundo tempo, ela muda o jogo. O Danilo ia fazer um gol contra. Ali o Bragantino faria 1-0. Você muda completamente o jogo. E no lance seguinte, o Flamengo faz 1-0. Então, a defesa do Rossi, do Júnior Capixaba, a defesa do Rossi, num possível gol contra, ela muda o jogo pro Flamengo. Algumas das histórias, pequenas histórias, né? Do jogo, né? Exato. O jogo é feito de porque no lance seguinte saiu gol, né? No lance seguinte saiu gol. VS, o Cebolinha seria seu titular também para Acho que sim. As opções que você tem ali seria o Bruno Henrique, que no ano não tem jogado muito por ali, e acho que hoje é a única opção de centroavante, né? O Plata suspenso, o Pedro machucado. Você poderia botar ali o Lino, que claramente, nesse momento, não tem condição de jogar. É um caminhão de né? distância. Acho que hoje o Lino, talvez, numa situação de vir do segundo tempo, pegando a galera cansada, motivando ele, mas do início não tem conseguido produzir. O outro é o Luiz Araújo, que jogou alguns jogos por ali, mas ele fica meio torto, né? Porque o jogo dele é cortar pro meio para aquela chapada. O cara da direita, né? O Carrascal vai ser da direita, então acho que hoje, até pela... E olha que eu critiquei muito a temporada do Cebolinha ali, num miolo ali, critiquei muito, tomada de decisão errada, parecendo que estava meio, não displicente, mas parecendo que tá meio desconcentrado, mas ele, depois da última lesão, ele voltou num nível físico lá em cima e também no nível de confiança. Então assim, né, ele destravou o jogo contra o Sport, que tudo bem, estava com 2 a mais, mas a primeira jogada dele, o gol sai, hoje ele faz a jogada do pênalti ali e várias outras jogadas, poderia ter sofrido um pênalti no primeiro tempo, num lance que a gente vai analisar daqui a pouco. Hoje, de fato, o Cebolinha tá... É aquilo que a gente diz, né? Tá pedindo passagem. Hoje o Cebolinha tá pedindo passagem para ser o titular na ponta esquerda. E para mim a explicação é clara só disso, Thay. O Cebolinha tem 37 jogos na temporada. O Arrascaeta tem 63. Tem um cara que tá fisicamente... chegando no meio de temporada quase do futebol brasileiro, né? O Bahia vai jogar 80. Tem um cara, o Cebolinha... O Fluminense fez hoje 74. Fisicamente, é como se o Cebolinha estivesse em maio agora. O Cebolinha estivesse em agosto, pra gente passar um pouco mais. Começando o segundo semestre. Se o Cebolinha estivesse em agosto, o resto do futebol do Flamengo estivesse em dezembro. Então, por essa temporada ruim que o Vitor Sérgio falou, e eu concordo muito, dele ter ficado muito tempo no banco, ele jogou muito menos. Ou machucado, né? Ele jogou muito menos. Então ele tá muito mais inteiro que todo mundo. Mauro César Pereira, você estava falando sobre a atuação do Everton Araújo, que realmente jogou muita bola, e também te pergunto sobre o Arrasca, né, Mauro? Meu Deus, que gol! Que gol! É outro cara que também acha... Mauro César Pereira, você estava falando sobre a atuação do Everton Araújo, que realmente jogou muita bola, e também te pergunto sobre o Arrasca, né, Mauro? Meu Deus, que gol! Que gol! É outro cara que também acha muito... O jeito que ele prepara a batida com a direita, tira o zagueiro e chuta com a esquerda,
Foi o que eu falei ontem. Não sei se você concorda. Eu acho que são os dois únicos craques do futebol brasileiro hoje, sem contar o Neymar, claro, gente, que está numa fase diferente. É óbvio que o Neymar é o maior craque desse campeonato pela história, mas hoje eu vejo esses dois como os únicos craques aí no futebol brasileiro, Mauro. Não sei se Depay, talvez, ou algum outro. Você está em 2015 ou 2025? Inventou a máquina do tempo? Hã? Não, sério, pô. Neymar não tá. O Neymar não é atual, não senta a mesa com esses caras, pô. Ixi. Não senta mesmo, não. Atualmente não senta não, mano. Gols, participação em gols, pega os do Neymar. Aliás, não viajou, né? O Santos jogou com o Internacional, não viajou. Não viajou. E o Memphis também, né? Fora também. Sim. Os dois estão fora. Os dois estão fora. O Memphis tem uma coisa também, né? Ele não recebe em dia, né? Tem dívida, não pode reclamar dele também, não. Porque fica machucado, pô, não cumpre nem a obrigação, o clube, quer dizer. O Peta já falava isso. Pois é. Então, vai fazer o quê, né? Não pode jogar, não pode jogar. Mas, enfim, o Arrascaeta, assim, a grande questão do Arrascaeta é a transformação que ele viveu esse ano. Que eu acho que tem a preparação que o clube fez, né? Ele já vinha jogando como um segundo atacante com o Tite, lá na frente, perto do Pedro. O Felipe manteve isso com algumas diferenças, né? Procurou encontrar uma zona onde ele possa atuar com um pouco mais de conforto. Ele está mais bem preparado, o que não podia, gente. Eu critiquei várias vezes. É o Arrascaeta com todo esse talento, ficar saindo do jogo com 15 minutos, 10 do segundo tempo. Como estava acontecendo, não conseguia jogar uma partida inteira. Saía se arrastando de campo. O que é aquilo, gente? Na época, com 28, 29 anos, pô. E agora não, ele consegue jogar. Ontem, ele, depois do gol, deu um carrinho para fazer o desarme. Quer dizer, o cara está em condições físicas. Está jogando. O Arrascaeta perdia disputas de bola, que ele não conseguia firmar o corpo para disputar um corpo a corpo com o adversário. O cara tomava a bola dele que nem fosse uma criança jogando bola contra. Isso é incompatível com um jogador profissional, ainda mais o cara com o talento que ele tem. No momento que ele está bem fisicamente, a técnica dele vai embora. Então ele está no auge da carreira dele, né? E o Flamengo foi muito bem em todo esse processo. O Boto aí acertou. Começo do ano, com 2 anos de contrato, esse ano que vem, foi lá o agente do jogador querendo renovar o contrato. Não, a prioridade aqui não foi mais ou menos o que ele ouviu, né? A prioridade é renovar os contratos de quem está com compromisso terminando. Acho que ele tem contrato até o final de 26. Ok. E também sem saber como seria o ano dele, né? Porque o ano passado não foi essas coisas, nem o outro. O Arrascaeta esse ano começou a jogar muitíssimo bem, cada vez melhor, continua mais assíduo, né? Sem lidar com aquelas lesões todas. Naturalmente ele se impôs, o contrato foi renovado. É isso, o jogador está bem. Por que o Gabriel não ficou? Porque ele vinha mal há muito tempo, não era interessante. Ainda assim, o Flamengo fez uma proposta de renovação que ele não aceitou. Por que o Everton Ribeiro foi embora? Porque o Bahia ofereceu muito mais. O Flamengo ofereceu um contrato mais curto, o cara já mais veterano, já não era mais titular. É a vida. E o Arrascaeta é ao contrário. Ele é mais novo do que o Everton era na época, que saiu, por exemplo, e jogando muito. Então, o Flamengo vai lá e renova o contrato dele, o que é natural, né? Agora, sobre o Everton Araújo, que jogou muito bem, também é outro efeito colateral da presença do Jorginho, né? Se tem um jogador como o Jorginho do lado, cantando a pedra para você, fica mais fácil. Ele é um jogador forte, então, assim, os duelos físicos ele foi muito bem e não errou passes, sabe? O grande problema dele é esse, os passes errados, alguns até que geraram, por exemplo, contra o Vasco, falha dele, gol do Vasco, aquele gol do Felipe Coutinho, não foi? De cabeça, ano passado, 1-1. Entre outras jogadas em que ele falhou e o Flamengo sofreu. Por quê? Porque, tecnicamente, ele se demonstrou sempre um jogador abaixo dos outros volantes. Mas ele é jovem demais, então ele evoluindo, melhorando a qualidade do passe, a atenção, a concentração. O passe, gente, às vezes é o quê? É a pressa, a ansiedade, é não ter calma, é querer fazer rápido demais, para você fazer o passe na hora certa, na direção certa, com a força certa. Isso é técnica, isso você aprimora, você adquire mais qualidade se você treinar, se aplicar e tentar ter o controle da situação. Eu achei que ele ontem estava assim, eu imagino que a presença do Jorginho deve ajudá-lo muito, porque toda hora tem do seu lado ali alguém que é um mestre, né, dando todos os toques ali, aquela coisa, né? Segura, vai, toca, é agora, isso aí, boa, assim, vamos nessa. Vai acontecendo. E foi muito bem o rapaz ontem. E eu acho que e tem uma outra coisa boa também do Felipe agora, foi que ele recuperou, que eu falo ele, porque é o técnico, né? O atleta que se recupera, o técnico participa de alguma forma, o Everton Cebolinha, né? O Flamengo ganhou um reforço. Jogou bem ontem Cebolinha de novo. Então o Flamengo ganhou um reforço. O Lino mal, o Cebolinha vai e se recupera. Mesma coisa, o contrato dele vai se encerrar, né? No ano que vem. Acho que é isso. Meio do ano, se não estou enganado. O Flamengo
talvez até se interesse conversar para renovar o contrato, porque ele está jogando bem. Se ele jogar bem até o final do ano, for campeão, muda completamente. É isso. Né? Teve também muitas questões de lesão. E o Samuel Lino agora está em baixa, vai ser recuperado em algum momento, vai voltar a jogar bem, vai jogar, vai ser útil ao Flamengo, um jogador muito bom. O pessoal tem que ter um pouco de paciência, né? Às vezes as coisas não acontecem exatamente como se espera. E ontem eu só não concordei com a escalação do Plata. Eu achei estranho e o jogo mostrou que, de fato, ele não era a melhor opção, porque, por mais que ele consiga, em alguns momentos, fazer alguns movimentos interessantes, né, taticamente funcionar dentro de uma proposta do Felipe, cara, o cara é um atacante, está jogando de 9 ali, cara. Tem que chutar no gol, tem que dar assistência, tem que participar. Ele não consegue. E teve oportunidade para isso, né? Aí é difícil. Aí o Bruno Henrique melhorou muito, pressionou a saída de bola, participou melhor das jogadas, marcou um gol, né? Finalizou muito bem, por sinal, né? Um gol de centroavante, né? Pancada forte no canto. E esse gol dele foi importante porque ali o Felipe percebeu 3-0, posso tirar o Jorginho, posso tirar a Arrascaeta. Ele começou a tirar os jogadores e dar uma descansada nessa rapaziada, né? Que talvez nem jogue de fato na terça-feira contra o Atlético lá em Minas, o Atlético que tá numa situação... Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, tamo junto. Fui!